Continuando a lei de execução penal, nós vamos falar nesse vídeo da disciplina e do RDD, Regime de Disciplinar Diferenciado. Disciplina, artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes no desempenho do trabalho. Isso é disciplina. O preso tem que cumprir a ordem, um certo padrão de comportamento a partir do momento que ele perde o seu direito à liberdade. Então, a sua postura dentro da unidade prisional não poderá ser com aquela postura que muitas vezes o preso tinha do lado de fora. Ainda que ele fosse um completo indisciplinado na sociedade, dentro da unidade prisional, ele não será. Se for, ele vai sofrer sanção. Então ele tem a obrigação de colaborar com a ordem, com a sequência diária ali, com os procedimentos diários, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes no desempenho do trabalho. Quando os agentes for pedir, sair de cela, porque agora a gente vai fazer a revista, ele tem que sair, ele tem que colaborar e com aquele procedimento. Cada unidade prisional, cada estado tem o seu procedimento. Alguns estados eles vão sair com a mão para trás, cabeça baixa, em silêncio, e esse é o comportamento que ele tem que ter, é a colaboração com a ordem. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. 3. Guarde isso, pessoal. Olha, condenado à pena privativa de liberdade é a prisão, é a cadeia. A restritiva de direitos são penas alternativas à prisão e o preso provisório. Condenado à pena privativa de liberdade é a reclusão, a detenção, ele está fora ali, ele está fora da sociedade. Restritiva de direitos não, pode ser, por exemplo, a limitação de final de semana. Existem aqueles indivíduos que durante a semana trabalham e ao final de semana, durante 4 horas, por exemplo, eles se dirigem. Eles vão para a casa do albergado ou onde não estiver, eles vão para um presídio e vão cumprir ali algumas horas. São penas restritivas de direitos, alternativas à prisão. Outras penas de restritiva de direitos pode ser recolhimento de carteira profissional, de habilitação, etc. Neste caso aqui, restritivo de direitos, que interessa para a gente é aqueles que vão cumprir na unidade prisional. Mas guarde, estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e também o preso provisório, aquele que se encontra na unidade prisional. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. É o princípio da anterioridade. Isso existe no direito penal, não há lei. Até está previsto na Constituição, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. No nosso caso, lei de execução penal, não haverá falta, não existe falta. Isso é falta? Está previsto? Então não é falta. Nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal, mas não somente legal. Cuidado, aqui você tem que grifar. Porque legal ou regulamentar. Destaca aí, porque muitas vezes não estará prevista na lei, mas estará prevista no regulamento. Existe, por exemplo, faltas médias e leves, faltas médias e leves. Não estão definidas na lei de execução penal. A lei de execução penal disciplina somente o que é falta grave. Os regulamentos estaduais vão disciplinar o que é falta média e leve. Então, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa em anterior previsão legal na lei ou regulamentar. Também os regulamentos podem prever essas faltas. Se não estiver previsto, o preso cometeu um ato grave, um ato que deixou todos ali perplexos. Só que esse ato não está previsto ali na lei de execução penal, nem em nenhum regulamento, então não será falta. A partir daí, pode regulamentar e o novo preso cometer aquele ato será, então, falta. Não haverá falta sem nem sanção, nem punição, sem expressa em anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Sanções: 30 dias sem visita, 30 dias sem banho de sol, 30 dias sem poder usar a cantina. São sanções possíveis. Agora, se ela é escura, não pode
pendurar na cela? Não pode. Tortura? Não pode. As sanções não podem colocar em perigo a integridade física e moral. Isso ninguém erra em prova. Parágrafo 2º. É vedado o emprego da cela escura. Opa! Aquelas celas que existiam, a gente vê nos filmes, a solitária, não é possível, não é permitido isso mais. São vedadas sanções coletivas. Uma cela com 20 presos. Um preso começou a chutar a grade e gritar. Os agentes vão até a cela, não conseguem identificar. Toda a cela será punida? Não. Vai se punir ali alguém que não é o culpado. Na teoria, pessoal, na prática é um pouquinho diferente. Na teoria são vedadas as sanções coletivas. Na hora da prova você vai marcar no gabarito. É vedado a sanção coletiva. Uma cela inteira não pode ser punida pelo ato de um só. Tem que identificar quem cometeu aquela falha. Continuando. Artigo 46. O condenado ou um denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares. Existe um procedimento específico chamado de acolhida. O preso, quando entra na unidade prisional, ele passa por aquele procedimento chamado acolhida. Neste momento, o assistente social e outros profissionais vão explicar para ele todas as normas. O que você deve fazer, como que você deve se comportar, como que você deve pedir, como que você deve solicitar atendimento. Tudo isso será apresentado naquele momento, as normas disciplinares e outros procedimentos no momento ali que ele chega condenado ou que ele chega ali provisoriamente. Artigo 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Poder disciplinar. Quem pode punir? Quem vai punir é o diretor da unidade prisional. Esse diretor é a autoridade administrativa, diretor da penitenciária, diretor do presídio, diretor da casa do albergado, diretor do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, é a autoridade administrativa. Ela vai punir de acordo com as disposições regulamentares. A lei entregou ao regulamento local, a incumbência de minuciar este ato, como que será esse procedimento no qual a autoridade vai exercer a disciplina. Conforme então prescreve o artigo 48, imagine que alguém está cumprindo uma prestação de serviço à comunidade. Na execução dessas penas restritivas de direitos, então quem vai disciplinar se houver falta? Será a autoridade administrativa que estiver sujeito ao condenado. A autoridade daquele órgão que está ali, que aquele indivíduo está prestando serviço, ela vai exercer a disciplina. Se ultrapassar a sua competência, ela vai comunicar ao juiz, assim como o diretor da unidade prisional. O preso ali que cometeu uma falta, aquilo ultrapassou, foi um crime, então ele vai comunicar ao juiz, a autoridade policial e também ao juiz. Então, neste caso aqui, o preso aquele condenado que estiver cumprindo pena restritiva de direito, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Aquela autoridade administrativa, seja o prefeito, seja quem estiver ali sujeito condenado, ele vai exercer a disciplina. Se ultrapassar sua competência, ele comunica à autoridade policial ou ao juiz. Parágrafo único. Nas faltas graves, eu disse faltas graves, a autoridade representará o juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso 1, 125, 127, 181, parágrafo 1º, letra D, e o parágrafo 2º dessa lei. Nós vamos ver isso aqui, pessoal, detalhadamente, posteriormente. Desde já aqui você tem que guardar. Nas faltas graves, por exemplo, fugir. Eu disse que pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. O indivíduo fugiu ou tentou fugir, a autoridade representará o juiz da execução. Toda falta grave, o juiz deverá ser comunicado. Toda falta grave, o juiz deverá ser comunicado. Por quê? Porque o preso será isolado, o juiz tem que ser comunicado. Para os casos de regressão de pena, progressão de pena, tudo isso o juiz deve estar ciente. Por exemplo, artigo 118, inciso 1, a pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com transferência para qualquer dos regimes, quando houver, inciso 1, falta grave. Então, havendo falta grave,
haverá regressão do regime. Então o juiz tem que ser comunicado, porque é o juiz quem regride esse regime. Outro exemplo também é a saída temporária ou permissão de saída. Ele pode sair 7 vezes ao ano, eu já falei sobre isso. Neste caso, cometeu falta grave, o juiz então vai revogar esse direito, essa autorização, essa permissão de saída. Tranquilo? Então nós vamos prosseguir. Na hora oportuna a gente vai falar sobre esses artigos aqui. Continuando, das faltas disciplinares, no artigo 49 diz o seguinte: as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. Leves e médicas para o regulamento estadual ali, olha. A legislação local dos estados, né, especificará as leves e médias, bem assim como as respectivas sanções. Portanto, falta grave é a lei de execução penal que disciplina. Os estatutos locais, eles repetem, eles trazem o texto com as faltas graves que está previsto na lei de execução penal. Então nós vamos estudar aqui faltas graves. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Isso é diferente lá do direito penal nos crimes. A pessoa cometeu um homicídio, é um valor a pena. Ele cometeu uma tentativa de homicídio, é outra, ela tem uma redução. Então é diferente. Aqui, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. A falta foi agrediu um agente penitenciário. Falta grave. Tentou agredir o agente penitenciário, falta grave. Ele fugiu, falta grave. Tentou fugir, é falta grave. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Artigo 50. Comete falta grave. Agora vamos falar das faltas graves. O condenado à pena privativa de liberdade que 1. Incitar ou participar de movimento para submeter a ordem ou disciplina. Motim, rebelião. Basta participar? É necessário participar? Não, basta incitar. Incitação. Vamos lá, galeria, vamos virar essa cadeia. Falta grave. Submeter a ordem ou disciplina. 2. Fugir. Olha aí, o preso tem direito de fugir? Ah, tem. O preso tem o direito constitucional de fugir. Então vamos rasgar essa lei de execução penal e vamos rasgar esse inciso aqui. E o melhor, um dia num debate alguém falou comigo assim, que na realidade o preso ele tem um direito inerente, a pessoa manda de liberdade, então vamos acabar, aí eu disse, vamos acabar com a carreira do agente de segurança penitenciário, porque o agente de segurança penitenciário ele está impedindo o indivíduo de exercer o seu direito de fuga. Então, para encerrar a conversa, né, o preso tem que cumprir, ele não tem o direito de fugir. Está aqui, comete falta grave, quem fugir, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada, então também quem tentar fugir. Inciso 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. É o chamado sucho, né? Aqueles espetos que eles fazem muitas vezes dentro da cela, com pedaços de ferro, pedaços de metal, pedaços de madeira, com escova de dente. Possuir, eles vão e afinam aquilo e fazem um instrumento cortante ou um instrumento perfurante, e dessa forma manter ele em mãos é falta grave. 4. Provocar acidente de trabalho. Seja um companheiro, ele está trabalhando, ele vai e provoca ali um acidente de trabalho. Falta grave. 5. Descumprir no regime aberto as condições impostas. No regime aberto, ele vai, em regra, trabalhar de dia e à noite ir para a casa do albergado. Chegou atrasado, o horário era 7 horas da noite. Chegou às 8, descumpriu as condições. Falta grave, vai ter o regime regredido. 6. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 dessa lei. Artigo 39 aqui, inciso 2, obediência ao servidor e respeito com qualquer pessoa que deva relacionar-se. E 5, execução do trabalho. Então, não teve obediência ao servidor e não executou o trabalho, ele está cometendo falta grave, inobservar esses deveres. Não cumpriu as ordens dos agentes, e não cumpriu também o dever ali no seu trabalho. Então, falta grave. 7. Tiver em posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico ou rádio similar que permita comunicação com os outros presos ou com o ambiente externo. Ter dentro da cela, em mãos,
radiocomunicador, celular ou qualquer outro dispositivo, além de ser crime hoje adentrar com o celular para a unidade prisional, o preso que estiver com ele em posse comete falta grave. Parágrafo único. Disposto nesse artigo, aplica-se no que couber ao preso provisório. O preso ali que está aguardando a condenação, então ele comete também falta grave no que couber. Então nós sabemos aqui incitar ou participar de movimento, fugir ou tentar fugir, possuir esse sucho, instrumento perfurante, provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas. Então no que couber, o preso provisório também comete essas faltas. Artigo 51. O artigo 51 fala do preso condenado, aquele que foi condenado à pena restritiva de direitos. Nós falamos no artigo 50 do condenado à pena privativa de liberdade. Aqui nós vamos falar agora do condenado à pena restritiva de direitos, limitação de final de semana, aquele que tem prestação social alternativa. Inciso 1. Descumprir injustificadamente a restrição imposta. O juiz determinou que à noite, a partir das 10 horas, ele não poderia mais estar na rua. 10 da noite ou 7 da noite, de acordo com a decisão judicial. Ele descumpriu injustificadamente. Falta grave. Pode ter o regime regredido, pode ter convertido essa pena de restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Pode acontecer isso. A sua pena é trabalhar numa creche. Você não trabalhou aquelas 8 horas ali semanais que o juiz obrigou, 8 horas por dia, não sei. O juiz obrigou aquelas horas, ele não cumpriu. Então pode ser convertida em prisão. 2. Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Retardou. Aqui é diferente, ele não descumpriu. Chegou atrasado ou ele deveria começar no dia 1º, não começou, então retardou injustificadamente ou descumpriu. Falta grave aqui na pena restritiva de direito. E 3. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5. 2. Desobedeceu a ordem da autoridade administrativa ali. E no caso 5, não realizou o trabalho que deveria prestar. Também falta grave na pena restritiva de direito. Artigo 52. Vamos falar agora ainda das faltas disciplinares do RDD. A matéria que cai em todo concurso. Se tiver lei de execução penal, cai RDD. Regime diferenciado, disciplinar diferenciado. Cuidado, não é progressão de regime, não é regime de progressão. Nós sabemos que quando o preso entra na unidade prisional, ele começa no regime fechado, depois ele vai para o semiaberto e depois para o aberto. Neste caso aqui, RDD não tem nada a ver com isso. É um regime diferenciado, é um procedimento diferenciado que a lei permite que um preso, quando ele tem algumas condutas e algumas personalidades, ele pode ser submetido, é diferenciado. Em regra, o tratamento é igual, salvo, a gente viu na aula passada, quando for necessário um tratamento diferenciado. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, ou seja, o crime aconteceu dentro da unidade prisional. Constitui falta grave e quando ocasione a subversão da ordem ou disciplina internas, sujeito preso, provisório ou condenado, qualquer um deles, independente, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Então, a lei está dizendo o quê? Olha, o indivíduo cometeu um crime doloso dentro da unidade prisional. A prática de fato previsto como crime doloso é falta grave, constitui falta grave. Cometer um crime doloso dentro da unidade prisional, por exemplo, homicídio ou uma lesão corporal, constitui falta grave. E quando este ato ocasione a subversão da ordem ou disciplina, agitou a cadeia, houve um transtorno, princípio de motim, ele sujeita o preso, provisório ou condenado, causador desse crime doloso, ao regime disciplinar diferenciado, sem prejuízo, é lógico, das sanções, da sanção penal. Então ele cometeu um crime. Homicídio, artigo 121. Ele vai receber a sua pena, vai ser julgado pelo juiz ali. Se for condenado, vai ser condenado talvez a 15, 20 anos de prisão a mais.
E mesmo assim, ele vai ser separado, ele vai para o RDD, Regime Diferenciado Disciplinar Diferenciado. E esse RDD, ele tem as seguintes características. Vamos lá. Duração máxima de 360 dias. Esqueça, por enquanto, disso aqui, a prática de crime doloso. Guarde apenas RDD. Quais são as características do RDD? O que mais cai em prova são essas características. Inciso 1, duração máxima de 360 dias. Aí vem na prova perguntando se é um ano. Não, são 360 dias a duração máxima, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Então, o sujeito ele cometeu um crime doloso dentro da unidade prisional. Dia 1º de janeiro. Ficou fácil, ficou melhor para a gente calcular. Dia 1º de janeiro. Então, está chegando ali lá dia 20 de dezembro, lá para o dia 10 de dezembro. Então, está quase encerrando o RDD, ele está isolado ali. Neste caso, ele comete uma nova falta grave, um novo crime daquela mesma espécie. Então, pode haver uma repetição. Só que tem um limite. Então, ele pode repetir até 1/6 da pena. Então, vamos supor que esse indivíduo ele comete uma falta grave, um crime, ele é submetido ao RDD, ele vai ser punido até 360 dias. Pode haver uma repetição, mas essa repetição não pode ultrapassar 1/6 da sua pena. O limite no RDD, então, qual é? É 1/6 da sua pena. Se ele foi condenado a 6 anos, é um crime ali, simples, pena de 6 anos. O período máximo que ele pode ficar no RDD é 1 ano. Então não vamos levar em consideração essas repetições previstas pela lei. Ele cometeu nova repetição. O período máximo é o quê? 1/6 da pena aplicada. Se ele foi condenado a 30 anos, qual é o período máximo? 6 anos. São 5 anos. 1/6 de 30. 5 anos é o período máximo. É o máximo de tempo de repetições que ele poderá ficar. Então, 360 dias sem prejuízo de repetição por nova falta grave de mesma espécie. Só que tem um limite limitado a 1/6 da pena. Primeira característica. Segunda, recolhimento em cela individual. Ele vai ficar neste período sozinho. Ele não vai misturar com os outros presos. 3. Visitas semanais de 2 pessoas, sem contar crianças com duração de 2 horas. Então, toda semana ele vai ter uma visita, ou seja, um dia da semana ele vai ter 2 pessoas que poderão lhe visitar. Uma criança à vontade. Então, 2 pessoas vão lhe visitar um dia, mas se ele tiver 10 filhos, os 10 filhos vão visitar. 2 adultos, criança à vontade. Visitas semanais de 2 horas, sem contar crianças com duração de 2 horas. Tudo aqui é 2, só cuidado. Visitas semanais é 1 vez por semana. 1 vez por semana, 2 pessoas com 2 horas. E aqui embaixo, o preso terá direito à saída de cela por 2 horas diárias de banho de sol. Tudo 2. Toma cuidado que só a visita que é 1 por semana. Visitas semanais, 1 visita. O resto tudo é 2. Olha, 2 pessoas, 2 horas essa visita, 2 horas diárias de banho de sol, crianças à vontade. São características do RDD. Só que, pessoal, lembra que eu falei aqui? A prática de crime doloso constitui falta grave? Agora nós temos outras possibilidades de pessoas no RDD. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. Isso vai cair em prova. Presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem ou segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Fernandinho Beiramar chega na unidade prisional. Comportamento excelente. RDD direto. Alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Então, presos provisórios ou condenados nacionais que apresentem alto risco. Um preso que é chefe de uma quadrilha, é um preso de alta periculosidade, inúmeros homicídios, que já comprovou que não tem a possibilidade de ficar em meio social relacionados com outros presos, vai direto para o RDD. Então, esta é a regra.
Um preso que comete fato definido como crime doloso. É falta grave? É. E quando tiver subversão da ordem, ele vai para o RDD. Nós já falamos das características. Duração de 360 dias, podendo repetir. E o período máximo é o limite de 1/6 da pena. Não pode repetir 360 dias? Pode. Mas o limite é 1/6 da pena. Recolhimento em cela individual. Visitas semanais. 2 pessoas, crianças à vontade. Duração de 2 horas. Banho de sol também 2 horas. 1 visita por semana. Ou seja, 1 dia da semana. 2 visitantes. Falamos que os presos provisórios ou condenados nacionais e estrangeiros, quando for preso perigoso, de alto risco, chefe de quadrilha, então direto para o RDD. Parágrafo 2º. Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou condenado sobre o qual recaia fundadas suspeitas. Isso aqui, pessoal, advogado quase morre por causa disso aqui. Recaia fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas, quadrilha ou bando. Então isso aqui dá para a lei. A lei deixa brecha para qualquer um ir para o RDD. Olha, ninguém pode ser punido por suspeitas, mas o RDD pode. Há uma suspeita, a fundada suspeita que aquele cara ali é de uma facção criminosa perigosa, a mais famosa de São Paulo ali, e vai para um presídio que não tem tanta segurança ali, RDD direto. Então estará igualmente sujeito ao RDD esse preso provisório ou condenado, sobre o qual caia suspeitas de organizações criminosas, quadrilha ou bando. Então, esse parágrafo 1º e 2º você tem que ler e reler, porque há diversas possibilidades dele cair em prova. Terminamos o assunto dessa aula de hoje. Vamos fazer uma breve revisão do RDD, porque é um assunto que com certeza vai cair em prova. Olha, qual que é a regra do RDD? Alguém cometeu um crime doloso dentro da unidade prisional. Isso é falta grave? É falta grave. Quando isso ocasionar subversão da ordem, motim, rebelião, aquele preso, seja ele provisório ou condenado, ele vai para o RDD. Esse RDD tem as seguintes características. Qual é o prazo máximo? 360 dias. Se ele comete a mesma falta ali, falta similar, naquele período, pode ser duplicado aquele período. Pode ser. Aí ele fica mais um tempo ali, comete outra falta similar, mais 360 dias. Opa! Só que ali quando estava nos 180 dias, na terceira vez ali, deu 1/6 da pena. Ele tem que sair do RDD. O limite máximo é 1/6 da pena aplicada, da sua pena, da sua condenação. Será o período máximo que ele vai ficar no RDD. Outra característica é o recolhimento em cela individual. O preso em RDD não fica misturado com outros presos. Visitas semanais, ele vai ter um dia da semana, no sábado ou no domingo, ele vai receber 2 visitas, 2 adultos. Se tiver criança, pode ser à vontade. E essa visita terá 2 horas. O seu banho de sol será diário e terá também 2 horas. Agora, o importante, o regime disciplinar, presos provisórios ou condenados, seja brasileiro, seja estrangeiro. Se ele for um preso de alto risco, que cause alto risco para a sociedade ou para a segurança do estabelecimento, ele vai direto para o RDD, não precisa de falta, não precisa de crime doloso. E também, o parágrafo 2º diz aquele que tem fundadas suspeitas ali de organização em quadrilha ou bando ou organizações criminosas, ele também, seja ele provisório ou condenado, ele vai diretamente para o RDD, ele pode ir para o RDD, ok? Pessoal, terminamos aqui esse vídeo, eu aguardo você na próxima aula. Nós veremos no próximo vídeo, pessoal, que o RDD ele depende ali de requerimento da autoridade administrativa e é o juiz que determina, é o juiz ali, em regra, é o juiz que põe o preso no RDD, que autoriza. E tem apreciação do Ministério Público também. Então, eu aguardo você na próxima aula que a gente falará sobre isso. Muito obrigado, valeu!